Eu saúdo meus irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu amado irmão e amém, minha amada irmã. É motivo de muita alegria esta rica, poderosa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém? Para quem não me conhece, sou o presbítero Maurício, da Igreja Pentecostal, filho da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que você se encontra, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua batalha, mas o amado Espírito Santo de Deus sabe, Nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, para ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que é isso, irmão Maurício? Ter encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. As Sagradas Escrituras, a Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo se habitou no meio dos homens. O Verbo é a própria palavra. Jesus é a própria palavra. A Bíblia vai falar de Jesus, de Gênesis, Apocalipse, vai mencionar a Jesus. Mas por que não fala, irmão Maurício, na Bíblia, o nome de Jesus? Porque você tem que buscar o discernimento e revelação do Espírito Santo. No livro de Gênesis, quando Deus vai fazer o homem, o que Deus fala? Façamos a nossa imagem e a semelhança. Então Jesus estava desde o princípio. Amém, meu amado irmão e minha amada irmã? Eu tenho aqui, uma palavra diretamente do coração de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ao qual nós vamos aprender um pouquinho o que o Senhor fala da morte do ímpio. Maurício, o que é o ímpio? O ímpio é aqueles que continuam nos prazeres malignos, que continuam no pecado e que não querem reconhecer a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da alma deles. Amém? Então vamos para o primeiro versículo, que se encontra no livro de Ezequiel 33:11. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do Senhor. Você que tem uma Bíblia, peço você para poder abrir, para estar acompanhando. Você que não tem, pode acompanhar aqui mesmo pelo vídeo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço você para estar fazendo um minuto de oração comigo. Um minuto de oração para a gente buscar a revelação da palavra. Amém? Senhor, está eu aqui, está essa irmã, esse irmão. Senhor, Pai, nos dê o discernimento, Senhor. Fala conosco, Senhor. Neste momento, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, revela o oculto e o escondido da sua palavra, Senhor. Fala conosco neste momento, Pai. Seja mel ou seja fel, fala conosco, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmão? Estou gravando no momento de 6:30 da tarde. Não estou gravando na madrugada, porque eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido seja o nome do Senhor. Não estou na minha casa, Estou louvado seja o nome do Senhor aqui de viagem ainda. Estou dormindo com meu filho no meu quarto. Fica ruim para eu poder gravar na madrugada, amém? Mas aqui, eu estou aqui para trazer uma direção, a palavra para a tua vida, amém? E a palavra do nosso amado Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei vós dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Aqui fala perverso, mas algumas Bíblias vão falar de ímpios, Ímpios são os perversos, continuam nas práticas do pecado, continuam nas suas perversidades. E Deus fala que Ele não tem prazer na morte deles. Por quê? Por que Deus não tem prazer na morte deles, irmãos? Porque louvado seja o nome do Senhor. Aquele que morre no caminho do pecado, no caminho da perversidade, ele não vai ter vida. Mas aquele que morre no descanso com o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, ressuscitará. Porque Jesus Cristo fala que Ele o ressuscitará no último dia, E no livro de João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal ponto que deu o seu único Filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, nós temos que, louvado seja o nome do Senhor, buscarmos a nos convertermos todo dia ao Senhor. Por quê? Para que nós venha ter vida naquele dia. Porque não existe gente convertida, não existe gente liberta, não existe gente santa. Existe pessoas se santificando, existe homens e mulheres de Deus se libertando todo dia, e existe conversão, todo dia nós temos que estar nos convertendo. Porque o apóstolo Paulo fala que nós pecamos pensamentos, atos e palavras. Paulo também vai falar que
O viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele falou que o morrer é lucro? Porque é incomparavelmente melhor estar com Cristo, irmão. Jesus deixou bem claro, as pessoas ficam deixando na conta de Jesus, mas acontece isso, acontece aquilo. Jesus falou, nesse mundo, preste atenção, neste mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou que nós teremos aflição neste mundo. Agora, no mundo que está por vir, que ele tem preparado para mim e para você, não vai existir aflição. Amém? Olha agora o que Jesus vai falar dos seus santos. Quem são os santos? Não é Maria, não é João, não é José, não é Miguel. É todos aqueles que crê no nome de Jesus. Amém? Sendo que Maria, que João, José, eles são santos através de Jesus. Amém? Assim como eu sou e você que crê, que está se santificando no Espírito Santo também é. Olha o livro de Salmos, 116, versículo 15. O que o mestre vai dizer através do salmista? Louvado seja o nome do Senhor. 16:15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Labaraba, sabe que ensinamento maravilhoso, irmão? Eu quero fazer uma live para trazer um ensinamento desse, irmãos. Louvado seja o nome dos peço aos irmãos que venham me ajudar. Comenta, bota no comentário quem vai participar de uma live ao vivo comigo. Bota nos comentários aí. Tá amém ou amém? Amém? Olha só, irmãos. Tá passando abençoado no meu carro aqui. Mas nós estamos na mesma sintonia, na mesma festa. Tu tá me entendendo? O Senhor falando que preciosa é a morte dos seus santos. Por que é preciosa para o Senhor? Porque vai para o seio de Abraão. Assim como Lázaro, né? As passagens de rico e Lázaro. O rico, porque não era um humilde, não tinha Deus no coração, foi para o inferno. Mas Lázaro, ou era humilde, passava luta, passava aflição, mas tinha um coração humilde, tinha um coração aquebrantado, tinha um coração segundo o coração de Deus, e foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso, né? Então, o Senhor tem prazer na morte dos seus santos por causa disso. Você acha que Jesus não poderia ter levado Estevão do apedrejamento? Mas ele permitiu a morte. Por quê? Porque Estevão com Jesus já está melhor do que nessa terra. Então, este é o propósito. Amém? Então, o Senhor não tem prazer que o ímpio venha morrer, que o perverso venha morrer, venha para o inferno antes, igual no livro de Ezequiel, ali 33:11, vem falando, né, que ele se converta do seu mau caminho. Então, meu amado irmão, a palavra de hoje é: convertei ao Senhor. Essa palavra é para todos, para quem é ímpio, para quem não é, porque nós cristãos, nós temos que estar nos convertendo todo dia. Não existe ninguém santo, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém justo, não existe ninguém liberto, não existe ninguém convertido. Esse vai ser o título de hoje do vídeo. Não existe ninguém. Existem pessoas se santificando, se libertando e buscando a santificação. Amém? Assim eu deixo, louvado seja o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem para você, meu amado irmão e minha amada irmã. E a Bíblia fala que a salvação é conquistada por esforço. Você que é cristão, você que não é cristão, você tem que lutar pela salvação da sua alma. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Eu deixo essa mensagem para você. Não perca a sua coroa, meu amado irmão, minha amada irmã. Tem uma coroa, tem uma recompensa, tem um galardão preparado para aqueles que perseverar até o fim, aqueles que escolherem andar num caminho de retidão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assim eu deixo essa mensagem para você. Eu agradeço você ter chegado até aqui. Peço você que gostou, que você venha compartilhar esse vídeo, você venha curtir, que você venha se inscrever para que mais pessoas venham ser alcançadas por essa mensagem. Amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, Deus amado, Pai querido. Senhor, Deus de poder e glória. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu estou aqui com esse irmão, com essa irmã que ficou até nesse momento, Pai. Mesma palavra não sendo, Pai, às vezes, uma palavra que eles queriam escutar, mas eles ficarem até aqui, Jesus. É o que eu clamo, Senhor. É o que eu clamo, Senhor, que o Senhor venha derramar da sua graça sobre a vida de cada um, que o Senhor venha estar abençoando cada um, que o Senhor venha estar jogando todo mal, toda a fúria de Satanás contra a vida de cada um, e que todo mal contra a vida dessa pessoa, todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, espírito de depressão, espírito de ansiedade, que todo o poder das trevas contra a vida desse irmão, contra a vida dessa irmã, contra o ministério, contra o trabalho dela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai. Assim abençoe esse irmão e essa irmã para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado irmão e amém, minha amada irmã. E nós temos encontro marcado para o próximo culto online. Amém? Um abraço todo especial do Espírito Santo e um abraço todo especial do presbítero Maurício. Amém? E assim eu deixo essa bênção para você. Eu abençoe e profetizo a bênção do Senhor na sua vida. Amém? Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos. E todos que vão morar no céu digam
Amém.